Saudações, amados irmãos, queridos amigos, graça e paz seja sobre vós e família. Esse é o meu desejo da parte de Deus, o nosso Pai, por meio do seu amado Filho, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Gênesis, professo a fé adventista do sétimo dia e venho a vós, em nome e por amor de Cristo Jesus, trazer-vos mais uma mensagem. O tema do nosso estudo é esse que está na tela, tendo como título o Espírito Santo do Pai enviado sobre Jesus. Afinal, o que significa o Espírito Santo de Deus que repousara sobre Jesus quando ele assumiu a humanidade? Essa e outras respostas encontraremos ao decorrer desse estudo. Se você é um adventista sincero, honesto, que ama e busca a verdade como tesouros escondidos e está disposto a rejeitar qualquer doutrina se a verdade vier confrontá-la, esse vídeo é para você. Coloquei aqui 3 imagens representando a trajetória da vida de Cristo. A primeira imagem nós temos Cristo, ao nascer, o seu nascimento. A segunda imagem nós temos Cristo já na sua adolescência. E a terceira imagem nós temos Cristo quando adulto. Comentário. O objetivo desse vídeo é apresentar o verdadeiro sentido e significado do Espírito que repousara sobre o Filho de Deus durante sua encarnação. Existem testemunhos do Espírito de profecia que declaram que o Espírito Santo é o próprio Cristo. Então, como entender a atuação do Espírito Santo quando ele assumiu a humanidade? É isso que nós vamos buscar entender ao decorrer desse estudo. Porque se existem textos que dizem que o Espírito Santo é o próprio Cristo, que o Consolador é o próprio Cristo, então como entender quando ele assumiu a humanidade? O que significava esse Espírito de Deus que repousava sobre ele mesmo? Se você quer saber essas coisas, fique aí com muita atenção, oração, até o final desse vídeo. O primeiro texto que nós vamos ler ele se encontra no livro História da Redenção, página 45, parágrafo 2, e diz assim: aqui é uma visão que a irmã Ellen White teve, o anjo levou ela em visão, no tempo que Adão caiu. O que aconteceu no céu? O céu encheu-se de tristeza quando se compreendeu que o homem estava perdido e que o mundo que Deus criara deveria encher-se de mortais condenados à miséria, enfermidade e morte, e não haveria um meio de livramento para o transgressor. A família inteira de Adão deveria morrer. Viu o adorável Jesus e contemplei uma expressão de simpatia e tristeza em seu rosto. Quando? Quando Adão caiu. Logo eu o vi aproximar-se da luz extraordinariamente brilhante que cercava quem? O Pai. Disse meu anjo assistente: ele está em conversa íntima com o Pai. A ansiedade dos anjos parecia ser intensa, enquanto Jesus se comunicava com seu Pai. 3 vezes foi encerrado pela luz gloriosa que havia em redor do Pai. E na terceira vez ele veio de seu Pai e podia-se ver a sua pessoa. Seu semblante estava calmo agora, depois da conversa com o Pai, livre de toda a perplexidade e inquietação, e resplandecia de benevolência e amabilidade, tais como não podem exprimir as palavras. Fez então saber a hoste angélica. Então Jesus foi conversar com o Pai, conversaram e ele veio mais calmo, com um semblante mais
tranquilo. E o que ele fez depois que ele veio do Pai? O que é que ele fez sobre os anjos? O que é que ele falou? O que é que ele comunicou aos anjos? Fez então saber a hoste angélica que um meio de livramento fora estabelecido para o homem perdido. Dissera-lhes que estivera a pleitear com seu pai e oferecera-se para dar sua vida como um resgate e tomar sobre si a sentença de morte, a fim de que por meio dele o homem pudesse encontrar perdão, que pelos méritos de seu sangue e obediência à lei divina, ele poderia ter o favor de Deus e ser trazido para o belo jardim e comer do fruto da árvore da vida. A princípio, os anjos não puderam regozijar-se, pois seu comandante nada escondeu deles, mas desvendou-lhes o plano da salvação. Jesus lhe disse que ficaria entre a ira de seu pai e o homem culpado, que ele arrostaria a iniquidade e o escárnio, e que poucos apenas o receberia como filho de Deus. Quase todos o odiariam e rejeitariam. Ele deixaria toda a sua glória no céu, apareceria na terra como um homem, humilhar-se-ia como um homem, familiarizar-se-ia pela sua própria experiência com as várias tentações com que o homem seria assediado, a fim de que pudesse saber como socorrer os que fossem tentados, e que, finalmente, depois de sua missão, como ensinador se cumprisse, seria entregue às mãos dos homens e suportaria quantas crueldades e sofrimentos Satanás e seus anjos pudessem inspirar ímpios homens a infligir. Que ele morreria a mais cruel das mortes, suspenso entre o céu e a terra, como um pecador criminoso, que sofreria terríveis horas de agonia, com que sofrimento físico de nenhuma maneira poderia comparar. O peso dos pecados do mundo inteiro estaria sobre ele. Disse-lhes aos anjos, continuando, que morreria e ressuscitaria no terceiro dia e ascenderia ao seu Pai para interceder pelo homem transviado e culposo. Os anjos prostraram-se diante dele, ofereceram suas vidas. Jesus lhes disse que pela sua morte salvaria a muitos, que a vida de um anjo não poderia pagar a dívida. Sua vida unicamente poderia ser aceita por seu Pai como resgate pelo homem. Jesus também lhes disse que teria uma parte a desempenhar. Qual? Estar com ele e o fortalecer em várias ocasiões. Então, o que vemos aqui é Jesus confortando os próprios anjos. Então, Jesus já era um confortador, né? Foi ele que confortou os anjos que estavam apreensivos com tudo aquilo que aconteceu quando eles souberam o que aconteceria após a queda, né, o pecado de Adão. Então Jesus veio e explanou o plano da salvação sobre os anjos, confortando os seus corações. Continua. Que ele tomaria a natureza decaída do homem e sua força não seria nem mesmo igual a deles, dos anjos. E seria testemunhas de sua humilhação, os anjos seriam testemunhas de sua humilhação e grandes sofrimentos. E ao testemunharem seus sofrimentos e ódio dos homens para com ele, agitar-se-iam os anjos, né, por verem isso, pelas mais profundas emoções, e pelo seu amor para com ele, Jesus desejaria os anjos livrá-lo,
libertá-lo de seus assassinos, mas que não deveriam intervir para impedir qualquer coisa que vissem, e que desempenhariam uma parte em sua ressurreição. Lembrem disso, tá? Lá no final do estudo nós vamos trabalhar em cima disso. Teria uma parte em sua ressurreição. Presta atenção. Que o plano da salvação estava ideado e seu pai aceitaria esse plano. Pois bem, até aqui nós vemos Jesus, conversando com o pai depois da queda de Adão. Jesus vai para os anjos porque sabe que eles estão tristes e agora começa a consolá-los. Quem? O Consolador. Jesus no céu, neste momento, era o Consolador. E o que aconteceu? Os anjos foram consolados e instruídos como deveriam agir. E eles teriam uma parte, tanto durante a vida de Cristo, como na sua ressurreição. Gravem isso. Vamos continuar. Com santa tristeza, Jesus consolou e animou os anjos e os informou de que dali em diante aqueles que ele remisse estaria com ele para sempre, e com ele sempre morariam, e que pela sua morte resgataria a muitos e destruiria aquele que tinha o poder da morte, Satanás. E seu pai lhe daria o reino e a grandeza do reino sobre todo o céu, e ele o possuiria para todo sempre. Satanás e os seus pecadores seriam destruídos para nunca mais perturbarem o céu, ou a nova terra purificada. Jesus ordenou que o exército celestial se conformasse com tudo isso que ele estava falando, com um plano que o seu pai aceitara, e se regozijassem de que o homem decaído de novo pudesse ser exaltado mediante sua morte, a fim de obter o favor de Deus e gozar o céu. Final. Presta atenção agora nesse final aqui, ó. Mas foi aos anjos designada a obra de subirem e descerem. Grave essas duas palavras em destaque. Subirem e descerem com bálsamo fortalecedor, trazido da glória, a fim de mitigar, fortalecer e aliviar, pelas palavras do Pai, ao Filho do Homem, os seus sofrimentos e ministrar-lhe. Presta atenção nisso. Presta atenção. Lembra que Cristo confortou os anjos, disse que eles teriam uma parte nessa obra e também na sua ressurreição. Gravem isso. Eu preciso estar lembrando isso. Aqui no final, ele diz que os anjos, a eles foram designada a obra de subirem e descerem. Isso é muito importante. Subirem a quem? Ao Pai, e descerem a quem? A Cristo. Para quê? É isso que vamos entender. Para ministrar-lhe o quê? Aquilo que eles traziam do Pai. Presta atenção. Mais um texto. Vida de Jesus. O próprio Deus, o Pai, através do seu Espírito Santo, instruiu Maria na educação de seu filho. Maria ensinava a Jesus as Sagradas Escrituras e ele aprendeu a ler e a estudar por si mesmo. Jesus também apreciava estudar as maravilhas da criação de Deus, na terra e no céu. No livro da natureza, ele aprendia sobre as plantas e animais, sobre o sol e as estrelas. Dia após dia, ele os observava e tentava extrair lições deles, a fim de compreender a razão de todas as coisas. Anjos santos
o acompanhavam e o ajudavam a aprender essas coisas acerca de Deus. Assim, com esses anjos subindo ao Pai e descendo sobre o Filho, assim ele crescia em estatura e força, crescia também em conhecimento e sabedoria. Aqui eu trouxe uma imagem bem interessante. Maria e José e Jesus estudando os rolos, os pergaminhos, da lei de Deus. E atrás deles temos 3 anjos, fazendo o quê? Ministrando a luz do Espírito do Pai sobre a mente deles. Era assim que o Espírito de Deus repousava sobre Maria, sobre José e sobre o próprio Cristo. Quando Cristo era menino ali, ele tinha uma dependência maior de Maria e José. Mas quando ele foi crescendo e chegou numa idade, o próprio Jesus tinha uma comunhão direta com o Pai. O Pai enviava seu Espírito sobre o Filho. Mas, Gênesis, o que é esse Espírito? Vamos chegar lá. Isaías 11, 1 ao 3 diz: do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, do Pai, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e o fará de rápido entendimento no temor do Senhor. E aí continua. Então o Espírito do Senhor que repousava sobre Jesus era o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de força e de conhecimento. Mas, Gênesis, como é que esse Espírito vinha do Pai para Jesus? Vamos chegar lá. Continuando. Desejado de todas as nações diz: a luz da presença de seu Pai, a luz, gravem essa palavra, a luz da presença do Pai, crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Gênesis, o que é essa luz da presença de Deus? Como é que essa luz era trazida da presença de Deus sobre Cristo, para que ele tivesse sabedoria e crescesse em estatura, em graça e conhecimento? Vamos lá. Durante sua vida na terra, Jesus andara à luz da presença de Deus. 2 textos falando na mesma linguagem. Jesus crescia e andara, era dirigido pela luz da presença do Pai. Então era essa luz que saía do Pai por algum meio, e era trazido para Cristo, que ele era dirigido, guiado, consolado, fortalecido. Mas vamos entender quem traz essa luz da presença do Pai sobre Cristo. Caminho a Cristo é o livre, diz: a maior parte da vida do nosso Salvador passou ele em paciente labor na oficina de carpinteiro em Nazaré. Anjos ministradores assistiam o Senhor da vida quando caminhava ao lado dos camponeses e jornaleiros, sem ser reconhecidos nem honrado. Então os anjos ministradores assistiam a Jesus. Gênesis, esses anjos ministradores, como é que eles assistiam? O que significa isso? Anjos ministradores. Eles ministram o quê? Eles ministram aquilo que eles traziam da presença do Pai. Por isso que Jesus disse que era designado uma obra aos anjos, de subirem
e descerem sobre ele. Subirem para quê? Para levar as petições de Jesus como homem e trazerem a resposta sobre as suas petições. Vinha da onde essa resposta? Do próprio Pai. Por meio de quem? Dos seus anjos. Vamos lá. Aqui nós temos Jesus no batismo. Bem interessante. Vamos ler aqui. Para conhecê-lo é o livro, diz: nunca antes havia os anjos ouvido uma oração como a que Cristo fez por ocasião de seu batismo. E solicitos esperavam os anjos ser portadores da mensagem do Pai ao Filho. Então os anjos ali estavam esperando, porque era do costume deles trazer toda a mensagem do Pai para dirigir, ensinar a Cristo. Mas o que aconteceu? Mas não. Origina-se diretamente do Pai a luz da sua glória. Os céus se abriram e raios de glória repousaram sobre o Filho de Deus, tomando a forma de uma pomba com aparência de ouro polido. A forma de pomba era um emblema da mansidão e benignidade de Cristo. Dos céus abertos viram as palavras, diretamente de quem? Do Pai. O próprio Pai fez questão de falar diretamente. Ele não enviou a mensagem ao Filho como era de costume. No batismo foi uma exceção. O Pai fez questão de dirigir ele mesmo, a luz da sua glória sobre ele em forma de uma pomba, e ele mesmo falar as palavras: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3,17. Ainda que o Filho de Deus estivesse revestido da humanidade, todavia Jeová, com a sua própria voz, a voz do seu espírito, da sua mente, assegurá-la-lhe sua filiação do Eterno. Continuando, Mateus 4:1. O que aconteceu depois do batismo? Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito do Pai ao deserto para ser tentado pelo diabo. Levado? Como é que ele foi levado, dirigido, guiado? O que é esse Espírito de Deus que dirigiu, que levou Jesus? Vamos lá. Desejado de todas as nações é o livro. Foi, no entanto, a guia do Espírito de Deus, do Pai, que dirigiu Jesus para o deserto, para ser tentado por Satanás. Outro texto, verdade sobre os anjos. Aparentemente, Cristo se achava sozinho, com Satanás no deserto da tentação. Contudo, não era assim, pois os anjos estavam à sua volta, exatamente do modo como são comissionados por ele hoje para ministrar em favor dos que se encontram sobre os temíveis assaltos do inimigo. Então, assim como Jesus recebia a presença do Espírito de Deus através dos seus anjos, assim também, exatamente, Cristo envia essa presença por meio dos seus anjos, para nos dar a mesma assistência que ele recebeu do Pai, através dos seus anjos. Continuando, nos lugares celestiais, lembra que ele foi dirigido pelo Espírito de Deus, pela guia do Espírito de Deus? Olha o que diz aqui no livro, nos lugares celestiais. Hoje, como naquele tempo, anjos estão dirigindo e guiando os que querem ser dirigidos e guiados por Deus. Os anjos, como é que ele nos guia? Como é que ele nos dirige? Pela luz do Espírito que sai do próprio Cristo. A luz do Espírito que sai do próprio Cristo é enviado através desses anjos,
Quando esses anjos recebem essa luz, esse poder do Espírito, da mente de Cristo, esses anjos representam o seu Espírito, a presença do seu Espírito. Vamos continuar. Desejado de todas as nações. Trataria Deus assim o seu filho? Deixá-lo-ia no deserto com as feras, sem alimento, sem companheiros. Está vendo aqui? Aqui é a presença. O que é esses companheiros? Seus anjos. A presença do seu Espírito sobre Cristo. Sem conforto? É uma pergunta. Não, vamos lá. Deserto da Tentação é o livro. Diz: santos anjos trouxeram-lhe da onde? Eles subiam, Cristo orava ao Pai, os anjos levavam a comunicação de Cristo e trazia o quê? A resposta, o bálsamo do Espírito do Pai. Santos anjos trouxeram-lhe do Pai, né? Santos anjos trouxeram-lhe palavras de amor, consolo proveniente do Espírito do Pai, bem como a certeza de que todo o céu triunfou na vitória completa que ele ganhou em favor do homem. Aqui nós temos uma imagem de Jesus no deserto. Lucas 22, 43. O que aconteceu no Getsêmani? Vamos lá. Naquele momento de tristeza, de maior angústia de Cristo, que ele suou sangue, o que aconteceu quando ele orou por 3 vezes? Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Quem foi que enviou esse anjo para confortar o filho? O Pai. E essas palavras de conforto que o anjo trouxe, que é o anjo Gabriel, ele recebeu de quem? Do Pai. E essas palavras que ele recebeu do Pai, saiu de onde? Da mente santa, do Espírito Santo do Pai. É isso. Não tem essa imaginação dessa teologia como tem sido ensinado em nossas igrejas. Isso é uma falsidade. Continuando, testemunho 2. O divino Filho de Deus estava desfalecendo no Getsêmani, moribundo. O Pai enviou um mensageiro, um companheiro da sua presença do seu Espírito, de sua presença, para fortalecer o divino sofredor e ampará-lo para trilhar a sangrenta estrada para a cruz. Tudo claro, desejado de todas as nações. Viram o anjo inclinado sobre o prostrado mestre. Quem é esse anjo? Gabriel. Viram-no erguer a cabeça do Salvador sobre o seu seio e apontar para o céu. Ouviram-lhe a voz qual música suave, proferindo palavras de conforto e esperança. De quem era essa voz? A voz era do anjo, mas as palavras que saíam por essa voz, ele recebeu de quem esse anjo para dar a Cristo? Do Pai. Do Pai. Esse era o Espírito do Pai que repousava sobre Jesus. Continuando, os anjos que fizeram a vontade de Cristo no céu estavam ansiosos para confortá-lo, mas estava além de seu poder aliviar sua tristeza. O que aconteceu? Quando finalmente foi determinado, então Cristo estava sofrendo, ele precisaria passar por aquilo, mas chegou o momento, o que aconteceu? Quando finalmente foi determinado, um anjo foi enviado do trono de Deus, da presença do Pai, para ministrar o quê? As palavras ao Redentor. Muito claro, muito claro. Continuando.
Cristo triunfante. Se permanecerem inabaláveis diante das tentações, Satanás e seus anjos os deixará. E virão anjos do céu para ministrar-lhes como fizeram com Jesus. Amém! Não há conforto igual àquele que os cristãos desfrutam quando a pessoa tentada sofre com paciência e Satanás foi derrotado. Continuando, mensagens escolhidas. Todo o auxílio que Cristo recebeu por meio dos anjos do Pai, cada homem pode receber dele mesmo, na grande prova. Anjos acham-se todos prontos perante Jesus para vir em auxílio da alma tentada e provada. Nos lugares celestiais, o livro diz, Cristo está na presença do Pai hoje para pôr à nossa disposição os seres invisíveis, presença do Espírito invisível de Cristo, os anjos de Deus. Continuando, primeiros escritos. Então Jesus comissionava outro anjo para descer a fim de animá-los, vigiar sobre eles e procurar impedi-los de abandonar o caminho estreito. Amém, Senhor. Mas se não davam atenção ao cuidado vigilante dos anjos, enviado por Cristo como a presença do seu Espírito, e não queriam ser por eles consolados, espírito de consolação, antes continuavam a desgarrar. Os anjos pareciam ficar tristes e choravam. Primeiros escritos. Continuando, história da redenção. Lembram do texto? Mas foi aos anjos designado por Cristo a obra de subirem e descerem com bálsamo fortalecedor. Então, a mesma obra que os anjos foi designado por Cristo para efetuar sobre ele, é a mesma obra que Cristo hoje designa os anjos para estar subindo, levando as nossas orações e trazendo luz, poder, conforto, esclarecimento e nos guiando em toda a verdade. Eu faço um convite para vocês irem no meu canal, quem não assistiu ainda, o vídeo, a mediação de Cristo. A mediação de Cristo. Assistam esse vídeo, poderoso. Continuando. Para conhecê-lo. Na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem. Estão entendendo? A mesma coisa que ele falou no céu antes da encarnação, ele disse quando estava encarnado. Na verdade vos digo, daqui em diante, depois do batismo, ele falando isso, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Mediante Jesus agora, por intermédio dos seus anjos, alcançamos os serviços angélicos de amor, conforto, repreensão e luz. Lembra? A luz da sua presença, Jesus era dirigido, guiado, confortado. A luz da presença do próprio Cristo, nós somos confortados, dirigidos, guiados, advertidos, repreendidos, animados, fortalecidos, esclarecidos. O livro é para conhecê-lo. Outro livro, Ciência do Bom Viver. Se em nossa ignorância damos passos em falso, nosso Salvador não nos abandona. Amém. O que é que ele faz? Nunca precisamos sentir que nos achamos sós. Temos anjos por companheiros. Lembram dos companheiros que o Pai enviava sobre Cristo no deserto? E em todo o seu caminho, quando assumiu a humanidade? Temos anjos por companheiros. O Consolador que Cristo nos prometeu enviar em seu nome permanece conosco. Lembre dessa palavra. Permanece conosco.
O que é esse Consolador? O Consolador é o próprio Cristo. Assim como o Consolador era o próprio Pai por intermédio dos anjos sobre Cristo, hoje o Consolador é o próprio Cristo através dos seus anjos sobre os seus discípulos. Aqui eu fiz uma junção para vocês entenderem, trazendo aquele texto novamente. A questão do companheiro, os companheiros, trataria Deus ao seu filho? Trataria Deus assim a seu filho? Deixa-lo ir no deserto com as feras, sem alimento, sem companheiros, sem conforto? Quem trouxe o conforto sobre Cristo? Os anjos, a presença do próprio Pai. Continuando, mensagens escolhidas. Todo o auxílio que Cristo recebeu do Pai, quando estava na humanidade, cada homem pode receber na grande prova. Amém. Anjos acham-se todos prontos diante de Jesus, esperando só o comando dele para nos trazer auxílio, para nos trazer conforto, esclarecimento, força, graça, poder, para enfrentarmos a prova. Olha que texto maravilhoso. Atos dos Apóstolos é o livro. Hoje, tão verdadeiramente como nos dias dos apóstolos, mensageiros celestiais estão a passar por todo o comprimento e largura da terra, procurando o quê? Procurando o quê? Consolar. Mas o Consolador não é um outro aí que estão inventando? Os tristes, consolar os tristes, proteger os impenitentes, ganhar o coração das pessoas para Cristo. É obra dos anjos. Não os podemos ver. Presença invisível do Espírito de Deus, de Cristo. Não obstante, estão conosco, guiando-nos, dirigindo-nos, protegendo-nos do engano, da maldição de Satanás. Estão conosco, lembra? Temos anjos por companheiros. O Consolador que Cristo nos prometeu enviar, em seu nome permanece conosco. Os anjos permanecem conosco, trazendo a luz, o conforto, as palavras de conforto, de ânimo, de força, da mente santa, do Espírito Santo do próprio Cristo. Continuando. Mensagens escolhidas. Mas nosso Salvador recorria ao seu Pai Celestial em busca de sabedoria e força para resistir ao tentador e vencê-lo. O Espírito de seu Pai Celeste animava e guiava sua vida. Como? Por meio dos anjos, que hoje os mesmos anjos são usados pelo próprio Cristo para dar o mesmo conforto que ele recebeu, para guiar-nos da mesma forma que ele foi guiado como homem. Desejado todas as nações, diz, os mensageiros celestes que havia estado ao seu lado na sinagoga de Jesus, permanecia com ele no meio daquela turba enfurecida. Rodearam-no, isolando-o dos inimigos, e levaram-no, guiaram-no pelas palavras do Espírito do seu Pai a um lugar seguro. Levaram, foi os anjos que levaram. Como é que eles faziam isso? Pelo poder que eles recebiam do Pai, pelas palavras de direção que eles recebiam do Pai. Eles subiam e desciam com essas palavras para proferirem, ministrar na mente de Cristo, para que ele soubesse o caminho que deveria trilhar. Levaram-no. Vamos voltar aqui. Levaram-no. Para mim, eu vi um texto aqui que tinha algo
foi levado aqui, ó, graças a Deus. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito do Pai ao deserto para ser tentado pelo diabo. Levado. A mesma coisa. Em textos diferentes, mas, né, com a mesma linguagem, com o mesmo significado. Ele foi levado. Ele foi levado. Levaram-no, né? Quando ele estava ali sendo, né, rodeado pela turba enfurecida, os anjos rodearam-no, isolando dos inimigos e levaram-no. Como? Levaram-no. Guiaram-no pelas palavras do Espírito do Pai. João 1, 50-51 diz: Jesus respondeu dizendo, porque eu te disse, vi-te debaixo da figueira, tu crês, coisas maiores do que estas verás. E ele lhe disse, na verdade, vos digo, de agora em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo em direção ao Filho do Homem. Então, quando Jesus se batizou, a ministração dos anjos intensificou, porque agora começava o seu ministério com mais intensidade. Então esses anjos agora estavam com mais intensidade subindo e descendo. Por quê? Para ir ao Pai e trazer as palavras para o ministério, para o evangelismo de Cristo. É maravilhoso, é maravilhoso. Aquele texto novamente, quando Cristo estava no céu antes da encarnação, que ele designou os anjos de subirem e descerem sobre ele, trazendo o quê? Tudo aquilo que ele necessitava do Pai. Aqui temos uma imagem de Jesus na cruz e do sepulcro, né? Já quando ele foi ressuscitado. Vamos ler um texto aqui bem interessante. Lembra quando ele falou que os anjos teriam uma parte na sua ressurreição? Lembraram do primeiro texto de História da Redenção? Vamos ler aqui. As horas da noite de sábado passaram silenciosamente, até chegar a hora mais escura de todas, pouco antes da aurora. E durante todo esse tempo, Jesus esteve como prisioneiro da morte na sepultura. A grande pedra estava firmemente segura no seu lugar. O selo romano continuava intacto e a guarda romana continuava de serviço. De repente, um grande terremoto sacudiu a terra. Ao aproximar-se, um anjo vindo do céu, da parte de quem? Do Pai. Esse anjo representava a presença do Pai. Para quê? Rodeado pela glória de Deus, esse anjo estava. Todos os soldados caíram ao chão como mortos. O que aconteceu? Continuando. Os anjos do Senhor excedem em força. Um anjo apareceu perante a guarda romana, designada a vigiar a tumba de Cristo, fazendo-os temer e tremer e tornar-se tão impotentes como homens mortos. Não obstante, toda a cena ficou para sempre gravada em sua mente dos homens. Um anjo portentoso, com glória extraordinariamente grande, desceu dos céus, da parte do Pai, enviado pelo Pai, ao sepulcro terreno, e lançando mão da pedra selada, removeu-a como se fosse um pedregulho. A seguir, o poderoso anjo, com uma voz vinda da onde? Com uma voz vinda do Espírito do Pai, da mente do Pai, que fez com que a terra tremesse, pode ser ouvido dizendo as palavras do Pai: Jesus, Filho de Deus, teu Pai te chama. Então aquele que havia obtido poder do Pai para vencer a morte e a sepultura saiu e proclamou sobre o sepulcro emprestado por José: Eu sou a ressurreição e a vida. A guarda viu destruído
o selo oficial romano colocado no túmulo, enquanto o anjo rolava pedra como se fosse um seixo. Depois ouviram o anjo falar as palavras que ele recebeu do Pai. Filho de Deus, sai para fora, o teu Pai te chama. Então veja, tudo harmonizado. Da mesma forma que Cristo falou que os anjos teriam uma obra subindo e descendo sobre ele, ministrando as palavras de conforto, de esclarecimento, de conhecimento, de sabedoria do Pai sobre ele, aconteceu do mesmo jeito. E hoje Jesus está enviando esses mesmos anjos para nos assistir como ele foi assistido. Perceberam? Quando Jesus falou que os anjos teriam uma parte na sua ressurreição, está aí. O anjo Gabriel desceu da parte do Pai, com o poder do Pai, com as palavras do Pai para dizer: Filho de Deus, teu Pai te chama, levanta. E ele levantou por essas palavras que o anjo trouxe do Pai, palavras de poder. Lembram? Quando lá me vem na 1 Coríntios, que Jesus foi ressuscitado pelo poder do Pai, que ele foi ressuscitado pelo Espírito de Deus, está aí. O Espírito que ressuscitou Jesus é as palavras e a presença do próprio Deus através do anjo que ele enviou. Atos dos Apóstolos 1, do 9 ao 10. Quando Jesus ressuscitou, foi ao Pai, voltou, ficou 40 dias e depois de 40 dias ele voltou para o céu para interceder em favor dos seus discípulos. O que aconteceu? E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, Jesus, eis que junto dele se puseram 2 homens, vestido de branco. Vestido de branco. O que aconteceu? Verdade sobre os anjos, diz: esses anjos eram do grupo que estivera esperando numa nuvem brilhante para acompanhar Jesus à morada celestial. Os mais exaltados dentre a multidão angélica. Então são 2 anjos. Um é Gabriel e o outro não tem nome. Até agora eu não vi o nome dele. Mas um é Gabriel. Um é Gabriel e o outro é outro anjo. São os 2 mais exaltados. Eles também são chamados de 2 ungidos. Continuando, os mais exaltados dentre a multidão angélica eram os 2 que foram ao sepulcro na ressurreição, aquele que chegou, rolou a pedra e sentou. O outro veio, Gabriel, entrou e falou as palavras do Pai. Foram ao sepulcro na ressurreição de Cristo e com ele estivera durante sua vida na terra. Então esses 2 anjos eram 2 anjos mais exaltados do céu, que estavam durante toda a vida de Cristo, na sua peregrinação na terra. Continuando, o Caminho a Cristo é o livro, diz: quando Cristo subiu ao céu, seus seguidores ainda sentiam sua presença. Grave essa palavra, sua presença. Era uma presença pessoal, cheia de amor e luz. Então a presença que Cristo envia, a presença do Espírito de Cristo, é uma presença pessoal. Não é uma pessoa, um terceiro ser da Trindade, não. A expressão terceira pessoa, né, tem um significado. Eu estarei fazendo um vídeo específico sobre isso. Mas vejam aqui, era uma presença pessoal. Quando Jesus subiu, qual era essa presença pessoal? Os 2 anjos. Então a presença de Cristo era uma presença pessoal. Não é apenas um poder,
como as testemunhas de Jeová diz, que o Espírito é um poder que fala com as pessoas. Não, é uma presença pessoal. É a presença e o poder de Cristo através dos seus anjos. Então, a presença do Espírito de Cristo é uma presença pessoal dele, através dos seus anjos. Vamos continuando. Atos dos Apóstolos. Enviando um anjo para livrar o seu povo, Deus lhe dera um sinal de seu amor e a certeza de sua presença, a presença do seu Espírito. Foi o compassivo Salvador que, olha que texto maravilhoso, foi o compassivo Salvador que, antecipando-se aos sentimentos de solidão e tristeza de seus seguidores, incumbiu quem? Anjos de confortá-los. Aqui está a presença do conforto de Cristo. Olha o que Cristo fez. Vendo a tristeza que os seus seguidores ficariam ao ver ele subir, o próprio Cristo incumbiu seus anjos para ficar e confortá-los. Aqui está o Espírito Confortador de Cristo. É ele mesmo através dos seus anjos. Incumbiu anjos de confortá-los com a certeza de que ele viria outra vez, em pessoa, assim como fora para o céu. Pela mensagem do anjo, acendeu-se de novo a esperança. Os discípulos voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. O que aconteceu com esses discípulos acontece hoje. Lembram? Hoje, como no dia dos apóstolos, anjos estão buscando dirigir e guiar aqueles que querem ser dirigidos e guiados. Continuando, caminho a Cristo. Mesmo aqui na terra, os cristãos podem sentir a alegria da comunhão com Cristo. Como assim? Podem ter a luz do seu amor e o perpétuo conforto da sua presença invisível. Aprendemos por essa linguagem que quando nós falamos do Espírito Santo de Deus, nós estamos, na verdade, falando de sua presença e poder. Através de quem? Dos anjos. Na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Mediante Jesus, que está no Santíssimo, por intermédio dos seus anjos, alcançamos os serviços angélicos de amor, conforto, repreensão, luz, advertência, força, graça e por aí vai. Todas as bênçãos. O Divino Espírito que o Redentor do mundo prometeu enviar é a presença e o poder de Deus. O livro é O Comportor Evangelista. Diz: anjos de luz e poder se acham sempre perto para proteger, confortar, o confortador, curar, instruir, inspirar. Terminando, os anjos de Deus estão sempre indo da terra ao céu e do céu à terra. E assim Cristo é o mediador da comunicação dos homens com Deus e de Deus com os homens. Glória a Deus. Esse é mais um estudo que Deus nos dá. Peço a bênção de Deus sobre vós e discernimento para discernir esse estudo, como ele é em Cristo Jesus. Aqui está o meu contato para possíveis dúvidas, perguntas e questionamentos. Que o Senhor vos abençoe.